Talvez você esteja desperdiçando a ferramenta mais importante e mais poderosa que você possui naturalmente. É uma ferramenta que te leva à riqueza, à abundância e à prosperidade. Eu falo isso porque por muitos anos eu também desperdicei essa ferramenta porque eu não a conhecia. E aí eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, espiritualidade, sobre metafísica e sobre a lei da atração. Por que pessoas eram muito ricas e outras eram tão pobres? E eu queria entender esse fundamento, eu queria entender qual era o mecanismo de tudo isso. E foi aí que eu comecei a praticar o que eu vou ensinar para vocês hoje, que é utilizar de uma ferramenta natural que você possui, mas que nunca ensinaram a nós. Aliás, se vocês aí, existe alguém com influência nas escolas, né, nas escolas públicas, por favor, me ajudem, porque eu gostaria muito de ter um projeto dentro das escolas para levar tudo isso desde pequeno, para que as crianças pudessem acessar essa ferramenta poderosa e que assim não existiria tanta incoerência, né? Tanta diferença de diferença social mesmo, diferença de dinheiro entre a riqueza e a pobreza. Mas isso realmente não foi nos ensinado. Mas os ricos, as pessoas mais ricas e poderosas, elas utilizam dessa ferramenta todos os dias. Aliás, hoje aí nas redes sociais, eu já vi várias vezes o Whindersson Nunes, a Anitta, a Xuxa, a Angélica, todas falando sobre esse método, que elas utilizam esse método. E não só elas, muitos esportistas também utilizam. Todos eles descobriram, né, essa ferramenta poderosa e colocam em prática e deu muito certo. Então, se isso te interessa, venha comigo, vocês estão no De Papo Além. O meu nome é Fernanda, sejam muito bem-vindos. Antes de tudo, já peço a gentileza que, se gostam desse tipo de assunto, se inscreva no canal, deixe a sua curtida e compartilhe com aquelas pessoas que também querem enriquecer, que também querem ter o empoderamento e essa ferramenta tão poderosa, né, que nós temos de natureza. Então vamos lá, gente. Qual é essa ferramenta? Então, segundo Napoleão Hill, né, que eu fui estudar os maiores, as pessoas que realmente se dedicavam a entender o funcionamento da nossa mente e o funcionamento de como existia essa desigualdade social, o porquê que muitos conseguiam muito e muitos não conseguiam nada. E foi aí que eu também comecei a estudar sobre esse escritor e comecei a ler os livros dele, assim como outros que eu sempre venho aqui trazendo para vocês, né, para fazer com que vocês também tenham acesso a essas informações que eu também não tinha e que mudaram completamente a minha vida. Eu trago aqui o que eu coloquei em prática e que deu muito certo, ok? Então, o que eu fiz e o que eu faço e o que ele diz, né, nos livros dele? Ele estudou aí por 20 anos, ele ia pesquisando e observando as pessoas de mais bem, com mais bens financeiros da época dele, né? Então, ele observava as pessoas mais ricas, milionárias, que ele tinha acesso ali da época dele, e ele foi perguntando, pesquisando, observando o que elas faziam de diferente, o porquê que todas elas tinham tanto êxito, tinha tanta prosperidade, tinha tanta abundância, e ele ainda queria entender esse processo. Então ele começou ali a pesquisar por 20 anos, e o que ele descobriu? Que a ferramenta poderosíssima que você tem nas suas mãos hoje é você se dedicar de 5 a 10 minutos antes de se levantar da sua cama. O porquê isso acontece? Existe um véu, né? Eu sou hipnoterapeuta, então hoje eu entendo mais sobre isso também, faz muito sentido, porque nós também trabalhamos em meio a esse véu, que é entre o seu sono, né, o seu repouso, o seu relaxamento e a vigília. O que seria a vigília? A vigília é quando o seu corpo está desperto já, ele já está ali esperto, e a gente sempre fala vigília porque ele sempre está vigiando. Você possui o consciente, né? São duas partes importantes aí da sua mente,
que produz toda essa riqueza, abundância ou a pobreza, dependendo do que você está fazendo aí no seu dia. Então, existe um véu nesse tempo. Quando você acorda, você possui um equilíbrio entre o seu estado alfa e seu estado, aliás, você está no seu estado delta e você está indo para o estado alfa. O estado alfa é quando você está ali começando a despertar, né? E o estado delta é quando você está totalmente relaxado. Você realmente entrou ali em estado total de relaxamento. Só que do estado delta para o estado alfa, você ainda tem ali o seu subconsciente super alerta para que você possa colocar sugestões nele. E eu não sei se tem alguém aqui que já me segue, né? Eu já gravei vídeos falando disso, que o nosso subconsciente, ele não consegue diferenciar o que é certo do que é errado, o que é verdadeiro do que é mentira. Então, no momento que você sugestiona algo que você quer viver para ele, como se você já estivesse vivendo, ele vai buscar infinitas possibilidades, vários caminhos, vão colocar pessoas na sua vida para que isso se realize, para que isso realmente seja coerente ao que você está ali pensando, emanando e vibrando. E qual que é a diferença, né? O porquê que uns são ricos e outros são pobres? Realmente faz parte dessa vibração. Então, enquanto existe esse véu onde você consegue sugestionar para o seu subconsciente aquilo que você deseja viver, que é abundância, é riqueza, é prosperidade, é muita saúde, né? É um amor maravilhoso, são viagens. No momento que você está em vigília, ou seja, desperto, você não consegue sugestionar isso na sua mente. Por quê? Porque existe um guarda, existe alguém aí que ele questiona, ele te diz, não, isso é mentira, você vai atrás disso? Isso é balela, para com essa besteira. Ou seja, ele sempre está julgando. Então, a sua consciência ela é muito julgadora. Então, nós precisamos pegar no momento ali, ela de calça curta, no momento que ela está ali meio ainda, sabe? Zonza, não está conseguindo ainda ter controle sobre a sua segurança, ele ainda não pegou o posto dele ali de trabalho, ele ainda está despertando. Então, é um momento ideal para que você consiga entrar no seu subconsciente e falar, olha, cara, é isso, faz isso pra mim, corre atrás disso daqui, vai atrás disso daqui que eu preciso disso, e tá tudo certo. E ele vai correr atrás até que isso aconteça. Só que outra coisa que o subconsciente ele não entende é tempo. Então, pro subconsciente não existe tempo. Então, não adianta você falar assim, olha, faz isso pra mim, né? Então, normalmente, se bem que assim, existem possibilidades, mas eu vou falar pra vocês qual é essa possibilidade quando a gente fala no presente, né? Tipo, olha, me traga respostas, me traga caminhos, melhores caminhos que eu devo seguir para minha felicidade, aquilo que vai me fazer feliz, porque eu confio no que você escolhe. Aí tudo bem. Mas quando, por exemplo, você fica colocando para o futuro, né? Então ele entende, na verdade ele não entende, mas ele não trabalha adequadamente quando você joga algo por futuro. Então é como se você não estivesse acreditando que aquilo é pro agora, né? Que você não quer aquilo pro agora. Então ele trabalha somente no estado presente. Então você sempre tem que trazer tudo o que você quer viver pro presente. E é nesses 5 a 10 minutos, quando você acorda, que normalmente o que as pessoas fazem? Principalmente agora, nos tempos que nós vivemos, da tecnologia, do celular, do tablet. Ou seja, nós somos aí consumidos diariamente, né, por essa rede que é tão encantadora. E que sim, serve para muitas coisas bacanas. Mas no momento que você acorda, você tem que se dedicar especialmente para esse seu superpoder, para essa ferramenta de altíssima evolução, resolução, vamos falar assim. É uma ferramenta de altíssima resolução que você tem aí na sua mente e que você pode levar
a ter uma vida esplêndida, uma vida que você nunca nem imaginou viver, quando você sugestiona ela nesse momento, né? Então, o que acontece, né, que difere o rico do pobre, é que normalmente quando a pessoa pobre acorda, eu falo isso porque eu fiz isso muitas vezes, porque eu também não fui ensinada sobre tudo isso, né? A gente vai aprendendo conforme a gente vai buscando conhecimento, buscando entender como que funciona o processo, como funciona a nossa mente, como funciona a nossa vivência aqui na Terra, o que a gente está fazendo aqui, né? Como que eu me torno mais empoderado, como que eu ativo em mim as minhas vocações, tudo aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim e não fico só focando nas coisas negativas. Já a pessoa que não tem a mesma condição, ela vai acordar e ela já vai falar, nossa, hoje eu tenho boleto para pagar, hoje é o dia que vence meu aluguel, hoje eu tenho escola das crianças, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, ou seja, você já acorda, né, no 220. Então você não se dedica a esse momento tão importante. E a pessoa que é bem-sucedida, Napoleão Hill estudou sobre isso e ele comprovou, pesquisando, conversando, entrevistando essas pessoas, que o que elas faziam de diferente é que antes de colocar os pés no chão, antes de até mesmo abrir os olhos, ela se dedicava ali 5 a 10 minutos do seu dia, né, fazendo aí um ritual. E esse ritual que a levava à prosperidade, à abundância, a viver coisas maravilhosas e que não faltava, ela não vivia na escassez. Então, ele ensina para nós, né, nesse livro, ele mostra que nós somos aquilo que nós pensamos. Então, você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você alimenta a sua mente, aquilo que você alimenta no seu mental. E olha quantos condicionamentos nós temos, né? Que vem aí desde criança, dos nossos pais, dos nossos avós, porque eles também não tiveram esse ensinamento, aliás, foram poucos que tiveram, mas, claro, os que tiveram essa oportunidade, que bacana, mas a maioria não teve. Então, nós também fomos criados ali com muitas limitações, com condicionamentos, com crenças que foram limitando, fazendo com que a gente se distanciasse cada vez mais do dinheiro, cada vez mais dessa riqueza e dessa abundância. E aí eu trago para vocês que deixe então, né, 5 a 10 minutinhos ali quando você acordar, não pegue o seu celular, ou se você precisa, né, despertar, porque você não consegue despertar sozinho, mas tem técnica para isso também. Aliás, se você der uma sugestão antes de dormir que você precisa acordar tal horário, você vai acordar nesse horário automaticamente. Mas se você mesmo assim tem medo de confiar na sua mente, no poder da sua mente que faz tudo aquilo que você diz a ela, que você dá a ordem a ela, se você tem esse medo, coloca para despertar. Mas coloca ali para despertar um som agradável, uma música tranquila, para o seu despertador e volta. Volta ali para os seus 5 a 10 minutos sagrados, aonde você vai fazer o que eu vou falar para vocês agora. Então você vai seguir um roteirinho, né, onde são 5 a 10 minutos, onde o primeiro minuto, o que você vai fazer? Você vai se dedicar à gratidão. Então você fecha ali os seus olhos, continua com os olhos fechados, agradece por tudo. Agradece pela água que você bebe, agradece pela sua casa, agradece pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde. Né? Aí você vai falar assim, mas Fernanda, hoje eu ainda não vivo do jeito que eu gostaria de viver. Eu também já pensei assim quando eu comecei a realizar essa prática, e eu descobri que quando a gente agradece, a gente já está vibrando ali como se a gente tivesse tudo, como se tudo fosse maravilhoso, como se nós fôssemos tão gratos por aquilo que o universo, ele faz, né, o universo e o seu subconsciente, ele vai trabalhar ao seu favor para você ter cada vez mais e mais. Então, mesmo que hoje você não está satisfeito pelo que você tem,
Agradece. Quando você fizer essa prática de agradecimento, que também existem várias comprovações sobre isso, né? Pesquisadores que se dedicam a estudar a mente, eles comprovam que o agradecimento ele faz milagre. Ele é uma grande oração, mas quando é um agradecimento de coração ali, sabe? Não adianta você falar só, eu agradeço, sabe? Tipo assim, que nem criança, eu agradeço, virando os olhinhos. Não, você tem que sentir gratidão. Olha, eu agradeço pela casa que eu tenho, eu agradeço pelo alimento. Não interessa que hoje você está comendo arroz, feijão e ovo, mas você pode ter certeza que daqui a alguns dias você vai vir aqui me contar que muitas coisas aconteceram na sua vida que você nem esperava que poderia acontecer quando você persiste, né? Então, você vai mudar a sua realidade a partir do momento que você confia e que você siga esses passos que eu estou ensinando, porque eu fiz e realmente acontece. Realmente é algo poderosíssimo. Aliás, olha quanto tempo o cara levou para estudar. 20 anos ele estudou sobre isso, para que ele colocasse em prática e que ele mudasse a vida dele também. Aliás, ele, entre outros, né, que eu venho estudando cada vez mais sobre o poder da mente, sobre o poder do subconsciente e é uma, assim, tem muitos escritores que se dedicaram a fazer um livro para compartilhar, né, com as pessoas aquilo que eles aprenderam. E, e aí quando você agradece por aquilo que você não tem, e você também já agradece por aquilo que você ainda não tem, mas como se você tivesse, você está criando uma grande magia dentro de você, você está criando uma vibração, uma frequência, você está emanando essa frequência, entrando em frequência correta de prosperidade, porque a gratidão ela é um ato de prosperidade, ela é um ato de abundância, ela é um ato de riqueza. Porque a riqueza não é somente o dinheiro, a riqueza é você ser saudável, a riqueza é você ter alimento abundante na sua casa, a riqueza é você, sabe, poder viver com a sua família, lazer, você ser livre no mundo, você vê o quanto o dinheiro ele te permite ser livre. Então isso é riqueza, né? A gente fala que é só o dinheiro, mas é riqueza mental também. Então, o segundo passo, quando você começa a agradecer por aquilo que você já tem e por tudo aquilo que você ainda não tem, mas que você cria na sua mente, né? Você já começa a imaginar ali, dar aquela emoção, você já entra na questão, no segundo passo, que é o segundo minuto, que é a visualização. Esse segundo passo, ele é tão poderoso quanto o primeiro, porque ele permite você criar ali uma conexão profunda com o que você deseja viver. E lembra que eu falei que o subconsciente ele não consegue diferenciar o que é real do que não é? Então ele não consegue diferenciar que aquilo que você está visualizando ainda você não tem. E para ele permanecer, né, para ele te entregar aquilo e fazer com que você ainda continue vivendo aquilo que você está visualizando, porque ele acredita que você está vivendo isso, ele vai continuar trabalhando 24 horas, porque o consciente ele dorme, né? Aquele guarda lá que te julga, que fala, olha, não faça essa besteira aí que a Fernanda tá falando não, ixi, isso aí não vai dar certo não. Essa consciência que te julga, ela dorme, e é no momento que ela dorme, que ela tá ali meia mais para lá do que para cá, que você vai praticar essas sugestões para o seu subconsciente, né? Porque ele só atende a ordens. E então ele entende que quando você visualiza, você cria ali um filme, cria mesmo um filme de tudo aquilo que você quer viver, da sua casa maravilhosa, do seu carro, das suas viagens, né? Do seu equilíbrio mental, do seu equilíbrio emocional, do seu cuidado espiritual. Então tudo isso você vai ali fazendo um filminho de tudo isso que você quer viver e automaticamente vai gerando uma emoção, uma alegria, uma felicidade, e é essa mágica que faz com que o subconsciente fala, peraí, eu vou dar mais disso para ela, eu vou proporcionar mais isso para ele, então eu vou correr atrás de infinitas possibilidades para que ela continue ou ele continue vivenciando tudo isso.
E ele trabalha 24 horas em busca de caminhos. Ele trabalha 24 horas buscando as pessoas corretas para te proporcionar mais e mais disso que você está visualizando. É manter a sua mente numa realidade. Ela entende que aquilo é uma realidade. Aí depois, né, que você já gerou esse caminho, já criou a sua emoção, aí é o momento das afirmações. Aí eu fiz até uma colinha aqui, porque eu acho bacana vocês fazerem ali uma ordem, né, do que você vai falar, para que não fique nada de fora. É claro que você pode falar naturalmente, de forma espontânea, aquilo que vem na sua cabeça, mas eu criei ali uma ordem, né, inclusive foi até de algo que eu li no livro dele e eu gostei bastante, e eu decorei essa ordem e eu falo exatamente assim. Mas aí fica a critério de vocês. Não é porque você não vai falar exatamente como eu vou falar agora que não vai dar certo. Vai dar super certo se você manter as suas afirmações, tá bom? Eu só vou colocar aqui algo muito completo que eu achei muito bacana, que ele diz assim, né, que então as afirmações elas são muito poderosas, né? Elas são declarações. Aliás, quando o mundo foi criado também com palavras. Então, carregam um poder muito criativo. As palavras, ela tem poder, né? Tanto que os nossos avós já diziam, tias, mães, né? Que existem aí pessoas que praguejavam seus filhos e que muitas coisas ruins aconteciam porque mas as pessoas têm tanta preocupação, né? Eu sempre falo isso sobre macumba. Ah, eu tenho medo de macumba e eu sempre explico aqui que macumba nada mais é do que você saber trabalhar a magia, a vibração, a frequência, que é o quê? São banhos com ervas, coisas que são bacanas para te energizar, né? Então, o que é mais anti-prosperidade é a inveja, né? Quer coisa maior do que a inveja, do que a pessoa ficar ali, sabe? Querendo o que você tem, desejando o que você tem, mas não faz a parte dela. Ou então desejando o mal, falando coisas ruins. Então, olha o poder que a palavra tem. Então, ele disse assim, que ao amanhecer, né, nesse terceiro minuto, ele fala: eu sou um canal aberto para a abundância infinita de Deus. A riqueza flui até mim de múltiplas fontes. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Minha mente, ela está sintonizada com a frequência da riqueza. Depois eu vou deixar escrito, inclusive aqui na minha descrição, se vocês quiserem exatamente assim, mas você pode criar as suas afirmações, você pode falar o quanto você é rico, o quanto você é próspero, o quanto você é saudável, né? O quanto você está alinhado com a sua sabedoria infinita, que é o seu subconsciente, que cria tudo para você, que cria o imensurável. Então você coloque com as suas palavras, mas então ele fala, né? Minha mente está sintonizada com a frequência da riqueza. Eu tenho a convicção, né? A convicção absoluta que o universo ele conspira ao meu favor. Eu atraio oportunidades naturalmente. Eu mereço prosperidade porque sou filho de Deus. Então eu achei palavras muito fortes. Eu achei tão bacana e tão completa que eu acabei escrevendo, decorei e falo isso todos os dias. Mas fica a critério de vocês, né? Fazerem o que vocês, falarem o que vocês querem falar, mas sempre já falando que você tem, que você é tudo isso, porque ele entende o seu presente, né? Então ele ainda conclui assim: cada dia fico mais rico, mais sábio e mais saudável. Então são declarações, são declarações, não são pedidos. Então o que Napoleão também entendeu é que a pessoa que está em escassez, né, eu vou aqui citar como pobres, que eles pedem muito, eles suplicam muito. E quando você suplica, o seu subconsciente ele entende que você não tem. E aí ele não consegue te dar aquilo que você não tem. Ele só consegue te dar aquilo que você tem. Lembra que eu falei
porque aquilo que você atrai é o que você é, não o que você quer. Então, quando você suplica por algo que você não tem, ele te dá mais daquilo que você não tem. E quando você, ao invés de suplicar, você declara que você já tem, que você já é, que você é próspero, que você é rico, ele entende, ok, então ele é isso, eu vou dar mais disso para ele, eu vou manter ele nessa vibração, eu vou manter ele nessa vida que ele é. Então, o que eu acho muito importante também trazer para vocês é que existe a causa e efeito, né? Então, a causa é os nossos pensamentos, são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são a causa de tudo. E o efeito é as nossas vibrações. Então, primeiro, vocês podem reparar que tudo que alguém um dia pensou em realizar, tudo que a pessoa teve ideia de fazer, de construir uma empresa, de fazer uma caneca, de inventar algo, de escrever um livro, tudo começou aqui. Então, os seus pensamentos são as causas e a sua vibração é o que causa o efeito. Então, por que as pessoas que hoje ainda são pobres e vivem na escassez, né, que eu vivi por muito tempo também dessa maneira, até descobrir e fui buscar autoconhecimento, elas têm mais disso, porque elas estão vibrando nisso. Elas acordam pensando em dívida, elas passam o dia pensando em dívida. Muitas pessoas passam o dia falando de como tem uma crise política, tem uma crise econômica no país. Então, está focada nisso, não está focada no imensurável, no extraordinário, no que existe de mais abundante, porque existem pessoas muito abundantes, mesmo com tudo que está acontecendo. Existem pessoas muito felizes, abundantes, que estão viajando aí toda hora, né? Então foca nisso, foca para que você mude a sua vida também. Então lembre que tudo que você pensa é causa, e tudo que você vibra é o que vai te trazer de efeito. Eu acho que isso virou muito a chave da minha mente, porque eu vim sempre estudando, né? Muito tempo eu venho estudando sobre a mente, sobre a espiritualidade, sempre ouvi falar sobre o efeito, sobre a questão causa e efeito, mas nunca foi tão claro para mim quando entender que a causa são os pensamentos, são tudo que começa aqui. Se você fica o dia inteiro preocupado, se você já acorda preocupado, se você vai dormir preocupado, né? É claro que vai ter momentos aí, mesmo com essa prática, você vai oscilar, de repente você recebe ali algo que você tem que cumprir, de repente um boleto, um obstáculo, algo que você tem que lidar, mas aí nesse momento você pratica um pensamento, isso é provisório, né? Porque a abundância, a prosperidade, ela já reina dentro de mim. O meu subconsciente, que é de infinita sabedoria, ele já está trabalhando para alterar tudo isso. Isso é muito temporário. E aí você não foca naquilo. Já vai de novo, vai lá para suas visualizações. Mesmo que você já está acordado e que você está aí no momento do seu dia, faça suas visualizações novamente, porque quanto mais você faz quando você acorda, que é aquele momento que existe o véu entre a vigília e o seu sono, né? A sua, entre o delta e o alfa, né? Que é uma sintonia perfeita para até nós, hipnoterapeutas e terapeutas, implantarem uma reprogramação na sua mente, é onde acontece, né? É o ideal, é o estado ideal para a gente implantar uma reprogramação na sua mente, que é entre essas duas frequências, né? De delta e alfa. E é nesse momento que você acorda que você está emanando essa frequência. Então, assim, realmente refaça, reconstrua a sua vida dessa maneira e seja persistente, porque você não pode plantar ali uma sementinha e ficar todo dia indo lá na sementinha, cavar ela para ver se ela já está
sendo enraizada. Você tem que confiar, que aliás isso vai fazer parte do quinto passo, que é a entrega, né? Mas aí eu ainda não falei o quarto, que o quarto passo é você ter um propósito maior na sua vida. Qual que é seu propósito? Você já se perguntou, né? O que você tem vontade de fazer por você e por outras pessoas, que de repente você fazendo vai acabar impactando em outras pessoas, mas impactando bem, né? Porque impactar o mal já tem muito por aí. Você já pensou em fazer algo que não vai só favorecer a você, mas vai favorecer ao próximo? Então esse também é o quarto passo. Então não esqueça, o primeiro, né, eu tenho aqui minha colinha. O primeiro é a gratidão, é um minuto de gratidão. O segundo é a visualização. O terceiro são as suas afirmações, que você vai dizer do jeito que você achar melhor. O quarto, então, é o seu propósito. Pensa num propósito, né? O que você poderia fazer, o que você faz de bom, quais são as suas habilidades, as suas capacidades que você poderia contribuir com o outro. Às vezes você é uma pessoa que é bem aconselhadora, né? Que tem esse poder de comunicação, que você se comunica bem, ou você é uma pessoa que gosta de aconselhar, gosta de acolher. E no momento ali que a pessoa está precisando de uma palavra, você dá uma palavra para essa pessoa. E com certeza, talvez o seu propósito é esse, né? Levar para as pessoas um acolhimento, um entendimento maior sobre aquilo que ela está passando, que de repente ela não está conseguindo ter uma consciência ali lúcida no momento. Então talvez seja isso, talvez você é um educador, talvez você é um médico, e que você faz tudo com muita maestria, talvez você ama fazer limpeza e que esse seja o seu propósito. Você traz a felicidade para as pessoas, que é mais que felicidade de você chegar num lugar limpo, harmônico, cheiroso. Então talvez esse é o seu propósito. Então você não está fazendo só por você, você está fazendo também pelas pessoas. Não importa o tamanho do seu propósito. Às vezes as pessoas acham que falar de propósito tem que ser algo assim extraordinário, né? Algo que todos veem, que todos vai bater palma. Não, é só você que precisa saber disso e tá tudo certo. Então defina qual é o seu propósito, o que você gosta de fazer pelas pessoas, o que você gosta, o que você acha que você contribui para o mundo. Então pensa nisso, coloca no papel. E aí o quarto passo, você se imagina fazendo isso. Imagine fazendo, colocando em prática esse seu propósito, porque uma das leis universais do mundo, né, que não sou eu que criei, mas sim foi o criador de tudo, de todo o universo, e a lei para o funcionamento universal da prosperidade e da abundância, uma delas é essa, é você fazer por você e fazer pelo outro. Né? Então, existe sim, às vezes você faz e você nem sabe que você está fazendo, né? De repente você é uma cozinheira que cozinha muito bem e que sua comida traz assim um acolhimento, né? Um sabor de vó, um sabor de mãe, que de repente aquela pessoa já nem tem mais essas pessoas próximas dela e que você consegue trazer para ela essa lembrança, esse afeto, e você está contribuindo. Então olha aí o seu propósito. Não fique buscando propósitos maravilhosos, mas se tem também, ótimo, né? E aí o quinto passo é a entrega, porque é aquela parte que eu falei. Quando você planta algo, você não vai ficar ali todo dia cutucando a terra para ver se já foi enraizada. Então tem que existir a entrega, a confiança, e é onde entra a fé. Que você tem fé, você tem certeza absoluta que aquilo vai acontecer. É só questão de tempo, é só questão de uma virada de chave. Porque a partir do momento que você faz esse processo que eu estou ensinando aqui, por 5 minutos, gente, tudo isso é em 5 minutos, no máximo 10, porque é o tempo ali que vai durar esse estado, né, esse véu suave entre essas duas vibrações que já está se deixando, já está se desfazendo para você despertar. E aí quando você desperta, fica mais difícil você sugestionar ou fazer tudo isso com o seu subconsciente, a não ser quando você já tem ali muita prática, né? Que a gente vai sugerir isso aqui nesse vídeo, de vocês fazerem isso
no mínimo 30 dias. Aliás, isso Napoleão Hill sugeriu. Faça no mínimo 30 dias, mas mesmo que faça por 30 dias, por que não estender a 40, 50 e pela sua vida inteira? Porque vai se tornar tão natural essa prática e vocês vão ver tantos milagres acontecerem, gente. Vocês vão começar a receber insights, vocês vão começar a ter ideias, vão chegar pessoas nas suas vidas e oferecer oportunidades que você nunca imaginou viver. Você vai começar a ter oportunidades grandiosas de viver o seu lazer com a sua família, de proporcionar para a sua família mais conforto. Faça, depois traz aqui, coloca nas mensagens o que vocês viveram. E assim, a lei da entrega é uma das principais, é onde não tem que haver dúvida. E aí é que está o grande erro das pessoas, que elas fazem todo esse ritual bacana, né, que está comprovado, não é por mim, são por grandes estudiosos aí que passaram praticamente a vida inteira estudando sobre isso e que concluíram que é isso que faz a diferença entre o rico e o pobre, entre a riqueza e a pobreza, entre a abundância e a escassez. E as pessoas fazem ali uma, duas, três vezes, falam, não deu certo. E aí, ó, para de fazer, deixou de viver uma grande oportunidade. Eu não acabei de falar que é uma ferramenta poderosíssima, comprovada, gente. Comprovada, não é só por um livro, são vários livros. Leiam aí O Poder do Subconsciente, que eu sempre estou falando que é um dos livros mais fáceis e rápidos de ler. Procurem as obras de Napoleão Hill, está aí disponível para quem quiser acessar e crescer cada vez mais na vida, né? Busca autoconhecimento, isso é entender o processo da vida. E aí, planta suas sementinhas ali todo dia de manhã e acredite que elas estão sendo enraizadas. Porque às vezes aquilo que não é fisicamente visto, aquela atitude que você teve, todo esse processo que eu estou ensinando, que você pode fazer, ele vai sendo processado durante todas essas 24 horas que o seu subconsciente trabalha. Então ele processa, ele processa, ele processa e tudo vai mudando até os seus caminhos neurais que estavam acostumados e só pelo mesmo caminho, repetindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, ele começa a falar, não, peraí, eu gostei disso daqui, eu vou por esse caminho novo, agora eu não tenho mais medo. Só que você tem que ir ali, ó, persistir, porque uma das diferenças também das pessoas que são ricas para as pessoas que são pobres é a persistência. E é aí que as pessoas desistem, porque as pessoas não querem ter trabalho e tem que persistir diariamente. Isso não é temporário, isso é constância, persistência, e que aí vai realizando e vai cada vez mais curando. Imagine quantos anos você passou sendo ali, alimentando os seus pensamentos limitantes, né? Sendo educado dentro de uma matrix coletiva que não tem essa consciência que eu estou ensinando aqui, né? Que eu estou replicando, na verdade, porque isso não é de autoria minha, eu simplesmente li e coloquei em prática na minha vida e deu tudo muito certo. Eu mudei de casa, né? Eu mudei a minha vida. Então, assim, muitas coisas vão acontecendo, oportunidades bacanas, a ideia de criar esse canal, porque eu sempre quis fazer pelo próximo, trabalhar com a terapia, né, que era o meu sonho, e levar para as pessoas entendimento maior daquilo que talvez elas ainda não tinham e que também um dia eu também não tive, e que algo despertou em mim, tudo mudou na minha vida. Então façam, persistam, essa é a diferença entre os que são bem-sucedidos e os que não são. Né? Então não duvida, não questiona como vai chegar. Fernanda, mas hoje eu não tenho. Não questiona, o seu subconsciente ele vai te entregar, confia em mim. Ele vai te entregar, quem entregou para mim, entregou para todos os que já leram essas obras aí de Napoleão Hill. Hoje existem vários cursos, as pessoas estão cobrando para ensinar o que eu estou ensinando aqui para vocês, né? E tá tudo bem que elas estudaram para isso. E
E assim, é comprovado que dá certo, né? Então eu espero que realmente vocês façam essa prática. Deixem aí na mensagem, né? Deixem na mensagem, eu sou rico, eu sou próspero, eu confio, né? Coloquem aí palavras de sugestões já para o seu cérebro, ele já ir praticando. E mais uma coisa antes de finalizar esse vídeo, vocês não desconfiem, né, do sonho de vocês, de tudo que vocês possam, de quem vocês podem se tornar, de tudo que pode acontecer, porque todos os grandes bem-sucedidos, eles praticam isso. Então, coloquem aí no comentário, eu sou próspero. E outra coisa, nos momentos do seu dia que de repente aquele pensamento, né, da sua consciência, ela vem te julgar em algum momento, ou chega alguma coisa para te tirar do seu trilho, do seu alinhamento, com aquela vibração que é o efeito, vai lá no banheiro, corre lá, volta para suas visualizações, para sua viagem do sonho, para sua casa, para o seu carro, porque eles já estão chegando. Se você sair desse alinhamento, dessa vibração que você criou, fazendo todo esse ritual, o seu subconsciente ele vai se perder e ele não vai te entregar com facilidade. Então facilite o caminho dele, porque você não está vendo, mas ele está fazendo e você vai começar a sentir uma diferença com você mesmo. Você vai se sentir mais confiante, mais corajoso, mais positivo, mais vibrante. As pessoas vão começar a te enxergar diferente, porque você começa a ficar com um magnetismo diferente. Então, tudo isso é uma grande mágica e que faz a sua vida se transformar. Deixa aí no comentário. Eu sou rico, eu sou próspero, eu aceito, está feito. E eu vou deixar na descrição as palavras, as afirmações, mas fica ao critério de vocês falarem do jeito que vocês querem, sempre no presente, sempre já como já estivesse vivendo. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Se gostaram desse vídeo, curte esse vídeo para que cheguem também para mais pessoas, para que eu possa ajudá-las, para que eu possa cumprir o meu propósito. E descubra também o seu, com certeza todos nós temos. Então curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com as pessoas que gostam desse tipo de assunto. Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo.